Olá, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Carlos Afonso, este é o canal Altamente e hoje vamos falar sobre faculdades mentais. Esta temática foi trazida e estudada por Bob Proctor. Bob Proctor é uma pessoa que tem mais de 50 anos a estudar tudo o que tem a ver com desenvolvimento pessoal e ele, entre outras temáticas que foi desenvolvendo, desenvolveu também esta das faculdades mentais e da importância que essas faculdades mentais têm no desenvolvimento do ser humano. Então, ele começa por dizer o quê? Que os animais não utilizam destas faculdades mentais e por esse motivo não conseguem modificar o meio, ou seja, eles envolvem-se no meio e não há modificação do meio. Já o ser humano, com base nestas faculdades mentais, foi capaz de influenciar o meio, desenvolver o meio e tudo o que está exterior a ele graças a essas faculdades mentais. Temos o exemplo da agricultura. O homem conseguiu produzir e utilizar o meio a seu favor. Temos a construção, conseguiu também salvaguardar conforto para poder viver de uma forma confortável. Desenvolveu, por exemplo, numa fase inicial a roda e mais tarde todos os veículos e modos de locomoção que nós utilizamos atualmente. Desenvolveu também tudo o que está relacionado com a tecnologia. Hoje em dia comunicamos de uma forma muito prática e com grandes distâncias. As distâncias não são fator inibidor das pessoas comunicarem umas com as outras. Temos também a exploração espacial, a compreensão do mundo, a ciência, portanto, tudo isso foi feito pelo ser humano com base no quê? No desenvolvimento destas faculdades mentais. E nós muitas vezes não temos bem, apesar de conhecermos estas faculdades mentais, se calhar nunca olharmos para elas desta forma. E o desafio que eu vos trago hoje é partilhar convosco quais é que são as faculdades mentais que o ser humano tem e que pode desenvolver e como é que as podemos desenvolver. Esta parte aqui também é bastante relevante. Aproveito para te pedir, caso esta temática te interesse e queiras continuar a aceder aos conteúdos que nós vamos partilhando aqui no canal Altamente, que deixes um like, que partilhes com alguém para quem isto possa fazer sentido e possa ser de alguma forma um contributo para o seu desenvolvimento. Então, quais é que são as nossas faculdades mentais? São a intuição, a percepção, a memória, a razão, a imaginação e a vontade. Estas 6 faculdades mentais, quando desenvolvidas, têm um impacto enorme no desenvolvimento de qualquer ser humano. E nós muitas vezes não as potenciamos. Há quem diga que nós utilizamos uma pequena percentagem da nossa capacidade mental e, obviamente, que isto mostra-nos que isso é verdade. Ou seja, nós temos estas faculdades, mas não as potenciamos ao máximo. Vamos então começar pela primeira faculdade, a faculdade da intuição. A intuição basicamente é o nosso testemunho interior. É aquela voz interior que nos diz qual é que é o caminho. Mas, por exemplo, Bob Proctor tem outra perspectiva desta mesma faculdade mental. Ele indica que cada um dos seres humanos vibra numa determinada sintonia. E, por exemplo, ele fala da possibilidade de, se eu conseguir vibrar na sintonia em que o outro está a vibrar, eu vou conseguir uma intuição daquilo que realmente a pessoa está a sentir. Isto está completamente relacionado com a capacidade de ser empático, de eu ser capaz de calçar os sapatos do outro. A segunda faculdade mental é a faculdade da percepção. A percepção é a forma como nós vemos o mundo. Nós recebemos milhares e milhares de bits de informação através dos nossos sentidos e fazemos uma representação mental dessa realidade. Essa representação não é a realidade, porque ela vai depender do foco que eu estou a pôr. Se eu estou a olhar para uma coisa, eu vou perder outras coisas. Portanto, se eu olho para a direita, eu vou perder o que se está a passar à esquerda. Se eu dou mais atenção a uma coisa, eu perco a atenção noutras coisas. Esta representação mental da realidade tem sempre muitas lacunas. Tem sempre informação que é escassa em relação ao total de informação que nos chega do exterior. Depois também tem outra característica, é que as nossas percepções da realidade estão condicionadas
às vivências que nós tivemos, a vivências que foram positivas, a vivências que foram menos positivas, a vivências muitas vezes que foram traumáticas e que nos vão influenciar a forma como nós estamos a absorver essa informação que vem do exterior. Depois também os nossos valores, aquilo que eu mais valorizo vai ter influência nessa percepção que eu vou ter. As nossas crenças, aquilo em que eu acredito, também vai ter influência naquilo que vai ser a minha percepção. E também a nossa própria personalidade. Uma pessoa que seja mais generalista vai olhar para as coisas de uma forma diferente de uma pessoa que seja mais específica. Então, a realidade é a mesma, mas a forma como nós a percepcionamos pode ser e é quase sempre diferente. Então é muito interessante que em PNL existe uma técnica que se utiliza que é das posições perceptivas. Vamos imaginar que eu tenho um determinado desafio para ultrapassar e eu vou fazer aqui, vamos imaginar que estou aqui sentado numa mesa quadrada e eu vou escrever aqui numa folha que tenho à frente um determinado desafio que eu tenho para superar. Na minha percepção, a forma como eu olho para isto, a forma como eu estou a ver. E depois, com base nessa análise que fiz daquilo que é esta realidade com que me estou a deparar, eu vou escrever também qual é que é a solução que eu tenho para superar este desafio. Agora imaginem, quando nós começamos a trabalhar a faculdade da percepção e temos a capacidade de nos colocarmos em outras posições perceptivas. Vamos imaginar que eu punha à minha direita agora aqui uma folha, escrevia no topo da folha, por exemplo, Abraham Lincoln, o antigo presidente dos Estados Unidos, o homem que foi capaz de acabar com a escravatura nos Estados Unidos, e eu ia-me sentar aqui noutra cadeira, com essa folha à frente, ia escrever o mesmo problema, mas na perspectiva de Abraham Lincoln. Como é que ele olharia para este problema? E depois, como é que ele iria dar possibilidades de solução para resolver este problema, ou este desafio, uma linguagem um pouco mais motivacional. Poderia fazer depois, à minha frente, pôr outra folha, do outro lado da mesa, sentar-me lá e escrever, por exemplo, vamos imaginar, Gandhi. E imaginar como é que Gandhi olharia para esta situação e ia descrever também que soluções é que ele poderia trazer à presença para resolver esta situação. E por fim, podia pôr aqui à minha esquerda até uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que eu conheça e pôr-me a fazer esse papel de como é que esta pessoa percepciona esta mesma situação, escrevia novamente qual é que é a situação que se estava a vivenciar e uma abordagem de solução. É muito interessante que no final de um trabalho destes feito, surgiram-nos novas percepções, novas formas de olhar para as coisas e surgiram-nos também novas soluções. Portanto, esta capacidade da percepção é muito interessante, deve ser desenvolvida e é uma temática que realmente eu penso que todos deveriam ter em consideração cada vez que têm um desafio para superar. Vamos então à terceira faculdade mental, a faculdade mental da memória. A memória, obviamente, que é um instrumento essencial, nós aprendemos, memorizamos coisas, isso é que nos vai aumentando o nível de conhecimento, a nossa cultura geral. No entanto, na perspectiva da PNL, o que é importante aqui abordar? É as memórias das vivências que nós tivemos. E há um fator muito importante aqui relacionado com o nosso desenvolvimento. É quais é que são as memórias a que eu acedo com mais frequência e quais é que estão mais presentes na minha mente. Uma pessoa que, por exemplo, tenha vivenciado memórias traumáticas, vivências menos positivas e que esteja sistematicamente a reviver mentalmente essas memórias, vai se sentir mal. Isso vai ter um impacto concreto no seu dia-a-dia, nas suas ações, nas suas decisões, nos seus comportamentos. Já uma pessoa que tenha uma mentalidade de olhar para as memórias positivas, valorizar aquilo que de positivo vivenciou até hoje, vai ter depois também, vai se sentir melhor, porque quando nós temos um pensamento sentimos alguma coisa e as nossas emoções é que nos fazem agir, elas é que nos fazem avançar. Então vejam a importância de nós trabalharmos a memória, mas no sentido de relembrarmos sistematicamente momentos em que estivemos seguros,
momentos em que conseguimos superar metas, momentos em que fomos corajosos, momentos em que tivemos sucesso, e a importância que isso tem quando não o fazemos e estamos a revivenciar mentalmente memórias passadas que não são positivas. Vamos à quarta faculdade mental, a faculdade mental da razão. Ela também é muito importante. Os cientistas precisam de razão para utilizar o método científico e, com base em factos concretos, descobrir coisas e avançar na ciência. A razão, portanto, é uma faculdade muito importante, a capacidade analítica de nós olharmos para as coisas com base em factos e de uma forma lógica conseguimos também encontrar soluções para superar desafios com que vamos convivendo no nosso dia-a-dia. Passamos agora à faculdade da imaginação. Eu gostava de te alertar que eu tenho um vídeo relacionado com a faculdade da imaginação, com uma técnica específica que era utilizada por Walt Disney para trabalhar realmente a faculdade da imaginação. Não existe nada no mundo que tenha sido criado pelo homem que não tenha sido criado primeiro na mente e por via da imaginação. Uma coisa que ainda não existia fisicamente foi primeiro mentalmente criada. E essa é uma faculdade que todos temos. Muitas vezes temos crenças de que eu não sou muito criativo. Temos de superar essas crenças porque a faculdade existe em todas as pessoas, só que ela tem que ser desenvolvida. Eu tenho que fazer perguntas para obter respostas, para encontrar novas possibilidades. Vou-vos dar um exemplo. Mais uma vez vamos pegar aqui num desafio que alguém tivesse para superar e imaginem que vocês diziam assim: durante uma semana eu vou escrever 30 ideias para superar este desafio sem pôr obstáculos nenhuns, para que viessem ideias à tona e para que vocês pudessem ter ali um conjunto de possibilidades para poderem avançar. Se forem esse vídeo que eu vos estava a indicar, vão ter lá indicações concretas de como é que isso se pode fazer de um modo mais técnico para conseguirem utilizar desta faculdade da imaginação e conseguirem superar desafios, alcançar objetivos e terem sucesso nas vossas ações. Por fim, a faculdade da vontade. A vontade, obviamente, está ligada à nossa força de vontade e muitas vezes também à disciplina de nós executarmos coisas com que nos comprometemos até chegarmos aos nossos objetivos. Mas também há outra perspectiva que eu vos queria trazer aqui. Bob Proctor traz uma ideia que é o quê? Que a faculdade da vontade é a capacidade que nós temos de manter uma imagem mental de um objetivo a alcançar sistematicamente na nossa mente. A realidade é que nós muitas vezes definimos um objetivo e não somos capazes de ter clareza em relação a esse objetivo, uma imagem mental clara daquilo que queremos e muitas vezes também não somos capazes de o manter. Ou seja, aparecem outras circunstâncias, aparecem outras coisas e nós dispersamos facilmente e quando vamos a ver não pegamos naquele objetivo que era importante para nós e passou uma semana. Ora, obviamente que para exercermos esta faculdade da vontade é necessário que nós criemos uma imagem clara daquilo que queremos na nossa mente para que, de uma forma automática e sem esforço, possamos estar sempre a caminhar na direção do nosso objetivo. Vamos imaginar que aparecem várias possibilidades. Se eu tenho essa imagem clara na minha mente do lugar onde eu quero chegar, eu não vou perder a oportunidade, eu vou estar atento. Se isso não acontece, muitas vezes nem me apercebo que passou ali uma oportunidade, uma coisa relacionada, uma pessoa que eu podia conhecer que me poderia ajudar a alcançar o objetivo, por exemplo, e eu nem me apercebi que a pessoa lá estava. Portanto, quando nós temos uma imagem clara daquilo que queremos na nossa mente, a vontade aparece de uma forma também mais simples e sem esforço. A outra premissa é podermos realmente, com disciplina, alcançarmos as nossas metas, mas muitas vezes também com dor, com sofrimento. Portanto, esta ideia de manter uma imagem clara daquilo que nós queremos, termos realmente esse impulso interno de vontade. As crianças agora no Natal, reparem, no dia de Natal, vão acordar muito motivadas para abrir as prendas, porque têm uma imagem clara daquilo que
imaginaram que lhes iria ser oferecido, vibram com grande intensidade nessa intenção, não é? E essa vontade é espontânea. E muitas vezes falta-nos isso. Se nós não criarmos objetivos que nos sejam emocionalmente impactantes e se não formos capazes de manter essa imagem na nossa mente daquilo que queremos alcançar, obviamente que depois tem que ser só com força de vontade, só com sacrifício, só porque tem que ser, quando poderia ser de uma outra forma. Poderia ser de uma forma automática, espontânea. Eu lembro-me quando era pequenino, por exemplo, ir à praia era uma coisa que eu adorava. Se eu soubesse que amanhã ia à praia, eu levantava-me com um entusiasmo enorme porque ia à praia. Porque tinha aquela imagem do mar, da areia, das brincadeiras que poderia fazer e dos dias bem passados que já tinha tido em situações idênticas. Eu espero que este vídeo tenha trazido alguma coisa de novo que possa contribuir para que tu tenhas alguns insights sobre as situações também, os desafios que tens, os objetivos que tens e que seja um contributo, que é acima de tudo isso que eu pretendo com este canal. Um grande abraço, boas festas para todos e até ao próximo vídeo.